Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Estava aqui acompanhando com vocês no painel anterior aí uma discussão sobre metaverso, como é que o metaverso deve mudar a relação com os clientes, com serviços financeiros. E a tecnologia 5G, a gente sabe, está começando agora, vai ser parte importante da construção dessa realidade. Então a gente vai começar agora uma trilha para discutir o potencial do 5G, da internet das coisas, como é que os negócios vão ficar mais inteligentes a partir dessas novas tecnologias. O 5G também surge como uma ferramenta para habilitar conceitos como internet das coisas, a computação de borda, o edge computing e o agro 5.0. A gente vai debater qual tem sido e quais serão os impactos em diversos setores, entre eles, obviamente, o financeiro, que é o nosso foco aqui. E uma das possibilidades são essas novas formas de pagamentos autônomos gerados a partir tanto da combinação do 5G com a internet das coisas. Eu vou chamar então aqui para o palco os nossos convidados do painel, começando aqui pelo Alain Marques, cofundador e CEO da Agventure Hub. Também com a gente aqui o Marcelo Henrique Leite Ferreira, gerente de construção de soluções do Banco do Brasil. E para fechar aqui o nosso trio, o Gerson Freire, Enterprise Architect na Dell Technologies Brasil. Pessoal, sejam todos bem-vindos. Prazer estar aqui com vocês e com a nossa plateia, FEBRABANTEC 2022. Vou começar fazendo uma pergunta mais ampla para vocês. Cada um aqui atua numa área específica e a gente está começando, né? Vimos aí o início do 5G, agora inicialmente nas capitais, mas com um projeto aí de longo prazo até 2029 para outros locais do Brasil. E aí queria saber a expectativa de vocês, que usos a gente já pode ter de imediato, como é que vocês estão vendo a chegada do 5G no Brasil? Vamos começar lá pela ponta, por favor. Oi, Rafael. Primeiro, boa tarde a todos. Grande prazer de estar participando aqui do evento da FEBRABANTEC. Bom, Rafael, a gente tem visto o 5G como um grande divisor de águas hoje, né? No mercado. A gente sabe que hoje já tem aproximadamente mais de 110 mil instalações de 5G no mundo, segundo o site do Speed Test. Aqui no Brasil a gente já tem instalado e implementado em 5 capitais, né? E até o final de setembro, né, todas as capitais do Brasil vão estar sendo cobertas com o 5G. A gente sabe que é, de fato, uma tecnologia ultra inovadora que vai trazer a possibilidade de diferentes modelos de negócio para diferentes indústrias, né? E aí não é o 5G pelo 5G, o 5G, o Edge, o IoT, uma grande combinação, né? Que vai permitir com que isso aconteça, com que grandes resultados de negócios sejam atingidos a partir daí. O que a gente percebe que assim, a evolução da tecnologia das comunicações móveis, ela vem muito em linha com a evolução do segmento financeiro, a qual a gente está aqui hoje, né? Então, se a gente lembrar da tecnologia 1G, aquela que tinha o tijolão, né, que a gente lembra, era a forma que as pessoas tinham para entrar em contato com o banco, acessar um menu automatizado. Tudo isso evoluiu, né, a ponto de chegar no 4G, onde a gente tem a possibilidade de uso de smartphones e de tecnologias ultra inovadoras, a ponto do smartphone ser o principal canal de transações hoje do segmento bancário. Então, assim, olhando do ponto de vista de casos de uso, eu queria só compartilhar um pouco com vocês aqui alguns casos de uso que a gente vem escutando e pesquisando que podem ser implementados de 5G para a indústria financeira, para o segmento de finanças, tá? Então, coisas que às vezes parecem até um pouco mais futuristas, mas fazem parte e tendem a transformar o modelo de negócio de várias empresas. Então, coisas como, por exemplo, a visão computacional dentro das agências, que as imagens vão ser utilizadas não somente para segurança e vigilância, mas também para identificar os clientes, a ponto de, na hora que aquele cliente chega para ser atendido, o atendente bancário sabe exatamente quem ele é e que tipo de perfil de produto pode ser sugerido. Da mesma forma, essa mesma tecnologia nos ATMs, a ponto de o ATM identificar se é um cliente de uma idade maior ou não e personalizar a experiência do ATM para cada pessoa. A questão das agências conectadas, né? Então, as agências hoje, a gente sabe de testes que foram feitos no Brasil ano passado, com grandes telcos e bancos, que permitiram que o uso do 5G aumentasse 5 vezes a taxa de transmissão de dados com sistemas externos.
a própria mobilidade que o 5G traz vai fazer com que as agências possam chegar em localidades que não existe infraestrutura hoje, né? Infraestrutura de comunicação, de fibra. Então, o banco vai viajar na medida que o 5G estiver disponível também, né? E por aí fora, assim, a gente vê muita coisa acontecendo, né? A ponto até de repente, no futuro, a gente poder sentar aí com um consultor financeiro holográfico, né? Usando aí tecnologias de realidade aumentada e virtual. E você na sua casa, ele na casa dele, no escritório, e vocês aí discutindo o plano de aposentadoria, usando 5G como forma de conectividade. Marcelo, como é que você está vendo de dentro do setor bancário? Bom, Gerson citou aqui a questão da automação de agência. A gente também acredita que isso vem facilitar, vem trazer comodidade para nós, né? Uma agência toda conectada sem fio, para nós ela diminui, né? A manutenção, diminui a operação dela, mas a gente também observa a possibilidade de evolução com relação à experiência do cliente. A gente vê muito falar e viu muito falar nas palestras aqui sobre hiperpersonalização. O Banco do Brasil tem trabalhado para isso. O 5G é um meio que vai viabilizar a captura e o envio rápido desses dados de forma com que a gente consiga conceder a experiência mais adequada, né? Eu vi uma fala aqui que as pessoas às vezes tratam os clientes em clusters, né? Os bancos tratam em clusters, e que a gente vai chegar a um ponto de tratar cada cliente individualmente. Eu acredito muito nisso. O Banco do Brasil vem trabalhando com isso. A gente tem uma série de iniciativas de inteligência artificial focada em segurança, focada em experiência, também focada em realidade aumentada. Não sei se todos tiveram a possibilidade de visitar o nosso stand. Nós temos exposto lá uma solução Banco do Brasil com um conceito que nós estamos enxergando da utilização da realidade aumentada, onde você, através aí da interação com óculos, você consegue ali um atendimento. Isso está rodando lá no nosso stand. Quem não foi e tiver curiosidade para saber, ali a gente começa a apresentar um pouco do nosso conceito de como a gente vai levar o atendimento para os clientes. Falando de Banco do Brasil, não poderia deixar de falar do agronegócio, né? Nós somos muito fortes no agronegócio. O Banco do Brasil está investindo bastante nessas tecnologias. A gente acredita que nós podemos também levar essa personalização para o campo, nós podemos colaborar com o produtor rural. Durante a minha carreira, trabalhei muito na questão da concessão de crédito em geral no Banco do Brasil, e eu vejo uma possibilidade da gente utilizar a inteligência artificial, utilizar a coleta de dados e a transferência ampla deles para a gente gerar modelos de risco, modelo de avaliação, modelos de predição para o agronegócio. Acho que a gente vai ter, né, eu espero enxergar aqui e utilizar e ver a utilização do 5G quando eu puder fazer toda uma captura e classificar o risco do meu cliente de acordo com aquele plantio, de acordo com a propriedade. Isso eu acho que ganha o banco na sua qualidade do crédito, mas também ganha o produtor rural por ter um risco muito mais apurado. Marcelo, eu vou voltar daqui a pouco contigo na inteligência artificial, essa combinação 5G e inteligência artificial, mas deixa eu ouvir o Alain, porque o Alain está no setor agro. Eu queria a visão dele desse início de 5G, internet das coisas, nesse segmento. Obrigado, Rafael, pelo convite, Febraban e o MIT. Para a gente, impacta em toda a cadeia, né, Rafael? Quando a gente pega o agro, a gente fala em cadeia agri-food, né? A gente gosta de falar antes da porteira, dentro da porteira e após a porteira, né? E todos esses setores são impactados. E eu tive a oportunidade de fundar no Brasil uma das primeiras aceleradoras de startups, lá atrás, lá em 2012 para 2013. E a gente veio acompanhando essa evolução, né? Tanto do modelo em movimento das startups, mas também o movimento aí das tecnologias, seja 3G, 4G, etc. Hoje, a gente tem várias startups que já atuam e têm a infraestrutura para atuar no modelo de 5G. Então, na nossa visão, realmente o agro é um dos que mais vão ser impactados, porque você já tem várias startups atuando com esse tipo de tecnologia. E só falta realmente uma infraestrutura melhor para que essas startups possam evoluir e gerar cada vez mais benefícios, seja para o produtor rural ou seja para o cliente final. Especificamente, como é que funcionaria? O que a gente vai conectar no campo? Vou dar um exemplo de algumas startups que estão com a gente. O exemplo da startup Hectare.
que é uma startup que ela pega dados dos produtores. Geralmente eles pegam diretamente em cooperativas ou laticínios e nas empresas que coletam esses dados dos produtores, mandam essas informações para o aplicativo deles e do aplicativo vai para os bancos, para que os bancos possam ter informações trabalhadas com inteligência artificial, que são mais precisas, para poder liberar um crédito mais rápido e mais seguro para o produtor rural, da menor taxa de juros, etc. Gerson, deixa eu fazer um pulo lá para a ponta. A gente teve uma expansão nos últimos anos muito grande de serviços que migraram para a nuvem. E agora eu posso estar enganado, mas eu vejo também uma movimentação muito grande na computação de borda. A gente tem hoje sensores, equipamentos que talvez no campo ou na cidade possam fazer ali uma relação mais próxima, sem enviar tantas informações, até permitindo com que o processamento seja feito e melhorando a segurança, eventualmente. Você que trabalha nessa área de camadas, né, da arquitetura, como é que o pessoal está fazendo essas combinações? Como é que está sendo montada essa malha de infraestrutura para o 5G Internet das Coisas? Oi, Rafael, acho que essa é uma excelente pergunta. De fato, quem trabalha com tecnologia há mais tempo, sabe que a gente vive no conceito do pêndulo, né? Uma hora centraliza, outra hora descentraliza, outra hora centraliza, descentraliza. Eu acho que a gente está indo para o pêndulo no momento da descentralização. Não significa que todas as arquiteturas vão ter que trabalhar necessariamente na borda, mas os sistemas vão ter que ser preparados para isso. Então, as novas aplicações vão ter que ser preparadas para trabalhar num modo de processamento distribuído, onde parte da aplicação vai estar lá na borda, no edge, né, coletando dados ali por sensores, por drones, por câmeras, por dispositivos inteligentes, né? Esses dados, eles vão ter que ser processados ali, muitas vezes em tempo real, né? E aí entra o 5G também, porque assim, hoje você tem várias formas de levar a coleta desses dados para o processamento. Teoricamente, você pode usar a conexão cabeada, um Wi-Fi, né? Mas em algumas situações, como no agro, ou em algumas situações mesmo em indústrias, a cobertura não é a melhor. Então o 5G ele vem para trazer essa cobertura mais ampla, ele vem para trazer altíssimas velocidades na cobertura e ultra baixa latência, né? Latências ultra baixas. Então se você junta uma conectividade de alta performance, que é o 5G, com a possibilidade de você ter a computação de borda e também inteligência artificial, e aí a gente coloca nessa equação o IoT, né? Pronto. Eu acho que aí a gente formou a combinação perfeita, né? Então, a tendência é que os novos modelos de negócio, novas aplicações, e aí quando a gente fala novas aplicações, não é só no agro, né? É para o agro, é para a manufatura, é para healthcare, é para cidades inteligentes, para os carros conectados. Então, todos esses casos de uso vão poder ser beneficiados do Edge Computing, né? Para isso, naturalmente, todo um ecossistema tem que estar sendo preparado. As operadoras estão se preparando, os fornecedores de hardware, de software, os desenvolvedores de software têm que estar aptos a criarem essas novas soluções a ponto de usufruir o melhor dessas novas tecnologias. Marcelo, prometi que ia voltar contigo na inteligência artificial. Até o 5G, a gente tinha uma inteligência artificial. Agora, eu imagino que vai mudar um pouco porque os elementos vão ser inseridos, se não novos, mas pelo menos de uma maneira mais rápida. Como é que o 5G vai impactar especificamente a inteligência artificial no setor bancário? Bom, eu entendo que a IA vai ser muito impulsionada pelo 5G. O 5G, como já se explicou aqui, ele tem uma capacidade muito maior. Os modelos de inteligência artificial, quanto mais dados nós provermos para eles, nós vamos conseguir maior acurácia. Então, entendo que vai viabilizar essa aceleração da IA. Trazendo também para esse tripézinho, acho que o IoT ele começa a ser viabilizado. Eu não vejo, pelo menos aqui no sistema financeiro, a gente viabilizar negócios via IoT. Você falou de pagamentos autônomos, eu não vejo a gente viabilizar sem a gente aplicar inteligência artificial para controlar, para gerenciar, para controlar a segurança nesse processo, né? No Banco do Brasil, a gente também, disse na minha fala inicial, a gente tem trabalhado a questão da realidade aumentada.
a gente entende que isso é também uma forma de eu levar o banco para cada cliente. A gente deve utilizar vários algoritmos, várias formas de atendimento via realidade aumentada. E um outro ponto importante é a questão pela facilidade do trânsito, pela rapidez desse trânsito, eu consigo aprimorar os modelos que existem hoje. Por exemplo, Banco do Brasil, nós temos uma solução de biometria facial para identificação. Porém, com o 5G, nós estamos certos que vamos conseguir uma maior acurácia nesse processo. Por que a gente vai conseguir isso? Eu vou conseguir transitar imagens de altíssima resolução, eu vou poder transitar vídeos de altíssima resolução. Isso com certeza vai impulsionar, né, a realização desses algoritmos. Trazendo aqui uma informação, hoje em São Paulo também está havendo um evento de 5G promovido pelo Ministério das Comunicações. Nós estamos lá representados pela nossa área de agronegócio e nesse momento nós estamos assinando um memorando de intenções com a Conectar Agro, que é uma associação referência no Brasil em conectividade no campo, e porque a gente acredita que essa conectividade associada ao 5G, a capacidade de envio desse dado e a nossa capacidade de executar algoritmos de inteligência artificial vão impulsionar os negócios no agro, vão impulsionar cada vez mais o Brasil continuar sendo a referência em agronegócio. Alain, quando a gente fala em 5G, internet das coisas, edge computing, parece que é fácil, que todo mundo entende disso, que tem mão de obra disponível, que tem startup a balde por aí, o que não é necessariamente verdade. Você que trabalha nesse segmento, como é que você vê muitas vezes a gente tem uma concentração nas áreas urbanas de startups, de polos de startups, mas ao mesmo tempo a gente começa a ver uns polos sendo desenvolvidos ao longo do Brasil. Como é que você está vendo essa chegada, ou que oportunidades você enxerga no campo a partir dessas novas tecnologias, especificamente nesse setor de startup e de novos profissionais? Quem são esses novos profissionais? Que formação essas pessoas devem ter? Legal, legal. Primeiro, pegando o gancho que o Marcelo comentou de inteligência artificial, e complementando aquela resposta que eu te dei, no campo a gente tem isso aplicado em tempo real, né? Esse exemplo de startups que eu comentei são startups que colocam sensores nas fazendas e outros devices, como câmeras que usam visão computacional, por exemplo, para observar as culturas. E através desses devices, ou seja, com o 5G, com a infraestrutura 5G, a gente começa a ter cada vez mais devices. Esses devices são cada vez mais trabalhados os dados, cada vez mais a inteligência artificial com uso massivo, e você tem informações de inteligência para o produtor rural, ou seja, para os outros clientes. Então, isso é um uso que a gente está observando que vai ser uso massivo mesmo, o uso da inteligência artificial no campo, através dos devices. Com relação às startups e também a parte de mão de obra, é até algo que eu ia deixar para o final, mas eu acho que é interessante colocar, porque o agro ele já sofre com falta de mão de obra qualificada. E principalmente agora com as novas tecnologias, a gente observa que cada vez mais vai faltar esses profissionais. Então a gente precisa prepará-los. Hoje em dia a gente observa que os profissionais de agro são formados nas principais universidades do Brasil hoje, só que as grandes empresas do agro já vão lá e capturam esses profissionais. Então, para as startups, acabam faltando esses profissionais direcionados ao agro, e principalmente quando você pontua os profissionais que conhecem de inteligência de dados, por exemplo, aplicado ao agronegócio, aí que você vê realmente uma falta bastante significativa. E o que a gente observa, que é bastante interessante, e a gente observa isso tanto em países que trabalham com tecnologias de ponta para o agro, que é o caso de Israel e Estados Unidos, lá no Vale do Silício, muitas dos profissionais e de outras startups acabam migrando para o setor agro, justamente observando a oportunidade que tem de negócios. E a gente vê isso com bons olhos no Brasil também, porque como o agro ele realmente é um setor pujante, representa aí quase 1/3 já do Brasil, com 28% do nosso PIB, você tem uma oportunidade gigantesca para atuação no agro. Então, vários profissionais de outros setores, igual aconteceu em Israel e em Vale do Silício, saíram de outras startups e de corporações para empreender e também aplicar essas tecnologias no agronegócio.
E o agro hoje não é igual a gente falava, pô, o cara tem que ir para o meio do campo sujar a bota de barro. Hoje não, hoje você consegue trabalhar isso remoto. Tem várias startups que tem vários profissionais em várias partes do Brasil e outras partes do mundo trabalhando com inteligência de dados aplicado ao agronegócio. Então, assim, a gente vê a falta de mão de obra qualificada, mas a gente vê também uma oportunidade gigantesca de outros profissionais atuarem nesse setor. Você está falando aqui, eu estou imaginando, né? A gente está aqui, obviamente, ainda num modelo dividido, né? Centros urbanos e o setor agro, mas eu imagino que a gente caminhe, não sei em que direção, em quanto tempo, daqui a pouco eu exploro com vocês as dificuldades ou a infraestrutura que ainda falta para isso, mas eu imagino que em algum momento lá na frente haja uma convergência. Então a gente vai ter novas configurações, cidades, né? O Gerson estava falando de cidades inteligentes, o agro e o centro urbano vão estar conectados, a pessoa está aqui remotamente olhando algo que está acontecendo no campo. Eu queria a visão de vocês desse futuro, né? Como é que essas cidades inteligentes ou novas configurações inteligentes podem se desenvolver a partir dessas tecnologias. Gerson. Eu acho que é um grande desafio, né? A gente fala aí da questão dos obstáculos, desafios para a implementação do 5G no país. Primeiro, eu acho que a gente tem que lembrar que a implementação do 5G, talvez nem todos saibam, né? No Brasil, será feito de forma gradativa. Então, a gente começa hoje com as capitais, até setembro, né? Todas as capitais vão estar cobertas. Mas só para vocês terem uma ideia, as cidades menores, 30 mil habitantes ou mais, a obrigação da Anatel é julho de 2029. Então, naturalmente, as operadoras vão correr para poder antecipar esse cronograma, né, para poder monetizar essas novas oportunidades, mas é uma jornada, né, e para isso a gente vai ter que estar, as empresas de forma geral vão ter que estar se preparando, né. A gente olha do ponto de vista de regulamentação, uma coisa também que é importante que todos saibam, para o 5G estar no ar e depois implementar casos como cidades inteligentes, tem um ponto importante que é a tal da Lei Geral das Antenas, né? Que é algo que hoje só 100 cidades têm aprovado, tá? Corresponde a 25% da população brasileira, mas só 100 cidades. E por que essa lei precisa ser aprovada por todos os municípios que vão receber o 5G? Porque o 5G ele requer um número de antenas muito maior em comparação ao 4G e 3G. E aí essas antenas vão ter que estar sendo instaladas em locais não tradicionais, onde a gente tem hoje, né, em cima de prédios ou em torres. Para que isso seja possível, é necessário que tenha uma regulamentação específica para que isso aconteça. E, além disso, né, falando um pouco também dessa questão de obstáculos ou dificuldades, a gente também tem a questão da o que eles chamam a Anatel chama da limpeza da faixa. Então, o 5G ele opera numa faixa que eles chamam de 3.5 GHz, que hoje é a faixa que é utilizada pelas TVs parabólicas, TVs por satélite. Então, hoje, quem está numa cidade que vai receber o 5G e usa a TV por satélite parabólica, vai ter que se conectar, vai ter que acessar o site sigaantenado.com.br, porque lá você tem todas as informações, o seu sistema de TV por satélite vai ter que ser alterado. E aí, uma vez tendo tudo isso, naturalmente, os casos de uso vão surgir naturalmente. A questão das cidades inteligentes, eu acho que depende muito de políticas públicas, né, da estruturação e de parcerias com empresas privadas. E aí a gente tem muita oportunidade, se a gente pensar, a gente como cidadão, né, segurança, né, transporte, a questão da mobilidade, grandes eventos, tudo isso pode fazer parte, né, de um grande projeto aí de cidades inteligentes, utilizando o 5G como forma básica de conectividade. Marcelo, tem referências, estamos no caminho. Bom, visão de futuro, a gente gostaria de estar falando aqui sempre, né, de cidades inteligentes, campos inteligentes, né, sendo nos grandes centros, seja aí nos locais mais remotos, né, essa é a ambição que a gente gostaria de ver, né, para aplicar as nossas soluções. Concordo com o que o Gerson falou, assim, a gente pode agora, vai ser viável eu utilizar
uma série de componentes, uma série de tecnologias que eu já tinha, exponenciar essa tecnologia para que eu consiga trazer a inteligência para o trânsito, para que eu consiga trazer a questão da segurança, muito importante, a gente vem debatendo isso, né, no Brasil constantemente, acho que isso fatalmente deve ser impulsionado. Nós tivemos uma solução experimentada lá no Banco do Brasil, hoje está lá no nosso laboratório, que é o reconhecimento, né, de multidões, separação de pessoas por algum determinado tipo de perfil. Eu acho que isso é plenamente aproveitado, né, para locais que tenha grandes multidões, onde haja algum risco de segurança, né? Além de viabilizar as questões dos IoTs, carros autônomos, né? Acho que a gente, quando vai pensando para o futuro, é claro que tem um caminho a se trilhar, né? Um ponto que a gente não pode esquecer aqui de falar é com relação à segurança, né? Não só a segurança financeira, mas a segurança das pessoas que estarão ali usufruindo desses dispositivos de IoT. E no segmento financeiro, a gente pensa que a gente vem evoluindo bastante, né? Falamos de pagamento, falamos de uma série de questões. Eu acho que nós estamos no caminho de ter disponíveis como serviço, né, um banco como serviço, para ser conectados em diversos dispositivos inteligentes, seja ele com pagamento de um ônibus, seja ele com pagamento de qualquer catraca de um determinado show ou de um determinado evento. Gerson, só para ficar na área da segurança, você quer complementar como é que está sendo a sua visão desse novo mundo hiperconectado em relação à segurança? Acho que nunca foi tão debatido, né? Segurança hoje é um tema extremamente importante e a gente vem, infelizmente, né, tendo essa exposição toda muito por causa aí do que o mercado chama de ransomware ou sequestro de dados. E aí isso tem trazido uma certa luz aí para as empresas que realmente a gente tem que proteger todas as camadas, né, do ambiente de tecnologia, desde o endpoint, do notebook, do laptop até a nuvem, né, todas as camadas que formam o ambiente de tecnologia têm que estar adequadamente protegidas. Naturalmente, quando a gente coloca o 5G nessa equação, eu diria que a gente aumenta a superfície de ataque, por alguns motivos. Porque se eu estou dizendo que o 5G vai viabilizar uma série de novos casos de uso, uma série de novas aplicações vão usar o 5G como forma de conectividade, naturalmente eu começo a poder impactar muito mais serviços, públicos ou privados. Então essas camadas precisam ser endereçadas. Um outro ponto importante é o 5G, ele vai aumentar muito a quantidade de dispositivos a serem conectados na rede. Só para dar uma ideia para vocês, o órgão que define padrões para a rede 5G, ele determina que uma das capacidades técnicas do 5G permite com que você possa ter até 1 milhão de dispositivos conectados por quilômetro quadrado. É bastante coisa. Seja um smartphone ou seja um dispositivo de IoT, 1 milhão de dispositivos conectados por quilômetro quadrado. Novamente eu aumento a superfície de ataque. Então, para isso, primeiro, as operadoras vão ter que olhar para a rede, para a telco cloud, que a gente chama, né, 5G, e proteger todas as principais partes dela, especialmente aquelas que são criticamente mais sensíveis, ou seja, aquelas áreas que podem impactar o serviço, degradar ou impactar, indisponibilizar o serviço de conexão. Então, as operadoras vão ter que estar olhando quem são os componentes e colocar as técnicas de proteção adequadas para dentro da telco cloud. E do ponto de vista de usuários, nós, os usuários, os dispositivos, a gente tem que lembrar das regras conhecidas, né? De você ter sempre senhas fortes, de você ter sempre softwares atualizados, de você ter a última versão, de você ter todas as melhores práticas, vamos dizer assim, que a gente utiliza em segurança, aplicado não só aos nossos computadores pessoais, agora também aos N dispositivos de IoT que vão fazer parte dessa grande rede, né? Queria complementar, essa questão de segurança é uma questão que a gente observou, né? O sistema financeiro investe muito em segurança, né? A gente hoje guarda o que é valioso para as pessoas, né? A gente guarda as finanças dessas pessoas, então é uma área que a gente se preocupa bastante. E nessa linha, eu vejo que o 5G vai trazer enormes benefícios, né? A gente fala aqui de uma autenticação muito mais acurada, e aí vem uma questão que é a questão da experiência do cliente versus a segurança. A gente às vezes ouve falar esse termo e a gente lá não adota dessa forma, porque a segurança
no sistema financeiro, ela não é versus, ela sempre está presente. O que a gente vem trabalhando é para diminuir a fricção dessa segurança, né? E como que a gente vem trabalhando aqui? Em 2 pontos que eu poderia citar. A questão da autenticação. A utilização de biometria facial é uma que a gente entende que vai impulsionar, que vai facilitar e vai tirar esses atritos, mas a gente tem agora a possibilidade desses dispositivos conectados, da captura de mais dados, né, do envio de informações de forma rápida, implementar algoritmos de biometria comportamental. Acho que aí a gente começa a tirar um pouco da fricção não é nem sem diminuir a segurança, aumentando a segurança para o cliente. Acho que quando a gente fala em experiência, e a gente pensa muito no operacional daquela transação, mas quem um dia teve uma conta fraudada, teve um problema desse tipo, sabe quanto é traumática uma experiência de uma pessoa fraudada. Isso gera um sentimento muito ruim. Então, acho que a gente tem que trabalhar utilizando as melhores tecnologias. Eu acho que o 5G vem viabilizar, vem trazer aí grandes saltos para a questão de segurança no sistema financeiro. Alain, a gente estava falando aqui de vários dispositivos conectados. Queria a sua avaliação, você que está no setor agro, o que a gente já conecta no campo? Dá aí exemplos, por favor, de que movimentação é essa que a gente está vendo. Queria depois também que vocês explorassem um pouco, todos falaram aqui de computação visional, que eu acho que é uma área que tem se desenvolvido muito, seja na biometria facial, ou seja na análise de pessoas, mas queria primeiro a sua análise do campo. Sim, sim. Voltando até um pouco naquele exemplo que eu dei de algumas startups que a gente já atua e vem trabalhando para usar a infraestrutura de 5G, são startups que colocam, por exemplo, sensores no solo para observar a umidade do solo, para ver o quanto e quando você pode usar fertilizantes e defensivos agrícolas. Visão computacional para você observar a quantidade de culturas e aonde que está, por exemplo, determinados pontos para você irrigar, determinados pontos para você usar defensivos. E com o advento do 5G, igual os colegas comentaram, aumenta e muito, e sim, com bastante significância o número de devices nessas fazendas. Então você tem cada vez mais devices, cada vez mais máquinas virando máquinas autônomas, conversando entre si e gerando cada vez mais dados para ser trabalhados com inteligência. Por isso que eu comentei que a gente vai ver, pelo menos no agro, um uso muito significativo e massivo de inteligência artificial. E quanto mais inteligência artificial, mais informação confiante, transparente e rápida, principalmente se trabalhando e pensando em tempo real, né, com a tecnologia 5G. Então a gente só vê benefícios dessas tecnologias, tanto para gerar informação de confiabilidade para o produtor, para que ele possa tomar decisão em tempo real e de maior confiabilidade, quanto de trabalhos remotos, igual a gente comentou, com tecnologias novas de VR, onde você pode trabalhar à distância, gerenciar a sua fazenda à distância, pensando na parte de medicina veterinária, você poder trabalhar o animal e poder operá-lo no mesmo formato que a gente pensa 5G para a medicina, a gente pode levar isso para a medicina veterinária. E o responsável profissional ele pode estar em qualquer lugar do mundo, operando um animal ou dando informações tanto para doenças quanto para gerenciamento do campo como em si. Recentemente eu tive a oportunidade de ouvir um grande produtor rural que já utiliza de mecanismos de IoT em suas propriedades. Eles desenvolveram técnicas, como eles não tinham uma forma de comunicação ainda rápida, eles desenvolveram técnicas de armazenamento nos IoTs, posteriormente eles consolidavam essas informações capturadas e aí executavam os modelos aí, analíticos, preditivos deles. O fato é que isso demorava em torno de 6, 7 horas para ele conseguir ver um determinado resultado. E em termos de plantio, em termos de momento certo para plantar,
Segundo ele, se eu consigo reduzir isso para meia hora, para alguns minutos, esse processamento, esse envio de dados e a resposta, eles conseguem multiplicar a produtividade daquela lavoura. Então, acho que para o campo, isso, a gente conseguindo chegar nessa infraestrutura, chegando para o campo, com certeza a gente vai ver várias... a aceleração, né, da nossa produtividade, aproveitando ainda mais do nosso solo, né, o Brasil, que é uma grande referência no meio do agronegócio. Vamos na Alain, depois eu passo para o Gerson. Vai, Alain. Só complementando o Marcelo, hoje como que funciona na prática? Muitas das startups acabam coletando esses dados offline e esses dados eles têm que subir ainda para a nuvem. Então ainda tem esse delay, vamos dizer assim, acaba que atrapalha o momento de plantio, igual o Marcelo comentou, e acaba tendo perda de produtividade. Então você tendo isso em tempo real, você acaba, além de melhorar todos os dados, igual a gente comentou, você tem informações mais rápidas, mais confiáveis e que vai acelerar realmente a produtividade dos produtores e das fazendas. E aí, pegando justamente esse gancho, até parece que a gente já tinha combinado, mas de fato essa facilidade de você coletar os dados no campo, processar ali muito próximo de onde ele é gerado, trazer os insights para o produtor de forma rápida, traz todas essas vantagens que a gente comentou, mas a gente não pode esquecer que, num contexto de computação distribuída, que eu comentei há pouco, né, os grandes data centers, as nuvens, continuam tendo um papel relevante. Você não consegue armazenar todos os dados de um sistema no edge computing, concorda? Então, tudo aquilo que você coleta de dados, de imagens, de sensores, né, tem que ser trabalhado muitas vezes em grandes data centers, utilizando aí técnicas de machine learning, de deep learning, para que esses algoritmos que estão lá na ponta sejam otimizados, né? Eles cada vez mais sejam otimizados, cada vez mais devolvam respostas mais assertivas. Então, se você vê a computação distribuída, ela tem sempre esses dois componentes. O edge, que vai entregar a resposta em tempo real, mas o cloud ou o data center, que é importantíssimo também para poder processar e trabalhar aquela grande massa de dados, né, que vai alimentar cada vez mais a inteligência artificial. E aí, na verdade, eu queria pegar um gancho que todo mundo falou aqui de agro, e eu lembrei de um caso interessante que a Dell teve a oportunidade de trabalhar há uns 2 anos atrás. É agro, mas não é no campo, né? É um conceito de vertical farming. Eu não sei se alguém já ouviu falar, que são fazendas urbanas, né? Começou aqui no Brasil, em São Paulo, acho que já tem algumas, mas a gente participou de um caso bem legal lá nos Estados Unidos, onde num grande galpão foi montado toda uma estrutura de plantio, né? Indoor, totalmente indoor, com iluminação toda projetada, com terra toda preparada para isso. E qual é o diferencial daquilo? Por que aquilo existe dentro de um grande centro? Porque tem muita tecnologia que permite com que aquilo evolua. Dentro daquela terra você tem sensores, né? Você tem sensores de iluminação, de umidade, que processam, coletam as informações a todo momento e permitem que aquela plantação cresça, né? Cresça de acordo com os padrões estabelecidos pelo produtor, né? E aquela plantação vai para a mesa, vai para os restaurantes, né, a serem consumidos. Então, eu acho legal porque é o uso da tecnologia de ponta no agro, porém não no campo, né, e viabilizando, trazendo o campo para mais próximo das pessoas, né? E isso, às vezes, até reduz o próprio custo do produto, porque você diminui o custo de transporte entre o campo e o supermercado, né? Então, eu resolvi aproveitar aqui o gancho para poder dar essa colaboração. Ouvindo vocês falando, às vezes me dá a impressão de que basta a gente colocar sensor aqui, instalar um computador ali, o algoritmo roda aqui, sai ali um dashboard e está tudo resolvido. E a gente sabe que não é assim. Eu queria colocar, então, agora um componente humano nessa história, né? Porque a gente está falando aqui de explosão de dados, cada vez mais coisas conectadas. Dado não necessariamente é algo que vai gerar alguma informação útil, tem muito ruído. E, obviamente, o que chega, ainda que filtrado ali em termos de inteligência, vai precisar ser trabalhado de maneira estratégica. Então, eu queria a visão de vocês desse lado humano, né? O que as máquinas vão fazer ou já estão fazendo, vocês já abordaram aqui,
Mas onde entra o componente humano, estratégico, de planejamento nessa história? Joguei aí no ar. Bom, todo qualquer tipo de automação, de tecnologia que a gente use, ela tem um limite e ela, em determinado momento, ela precisa ser aprimorada, né? Acho que a gente vai caminhar para muita automação, para muita autonomia com a tecnologia 5G, mas existem expertises em que eu não tenho como deixar de utilizar a experiência do humano que está ali sentindo, que está ali, que gerou, né, toda essa experiência. A gente vê casos aí de possibilidade de utilização do 5G para operações à distância, para eu fazer diagnósticos à distância. Esse é o diagnóstico, esta operação, eu acho que a gente está longe ainda de automatizar, a gente ainda vai precisar muito das pessoas. O que a gente vai ter que investir? Para que essas pessoas capazes de fazer isso à distância estejam qualificadas para operar as tecnologias que nós vamos disponibilizar por meio do 5G, por meio de analytics, por uma série de componentes, né? Porque hoje em dia a gente é tão conectado, as tecnologias elas são tão colaborativas que não é uma tecnologia que vai revolucionar, são várias tecnologias que vão se associando, vão amadurecendo e vão gerando isso. Então, acho que o capital humano, seja ele para o campo, seja ele para finanças, ele não vai ser extinto, né? Nós tivemos aqui uma fala na abertura do evento do nosso presidente Fausto, que a nossa visão eu tenho que ter o digital, eu tenho que ter a automação, mas eu vou ter a conveniência da minha rede para atender aquele cliente. E aí eu vou atender da forma tradicional? Não, eu vou levar muito mais atributos, né? Outros atributos que simplesmente fazer um processo, né? Eu vou levar aquilo que a máquina não consegue, que o ser humano consegue. Eu sou bastante otimista nesse caso, viu, Rafael? Porque, assim, lógico que a gente vai ter máquinas cada vez mais autônomas, cada vez mais dados, mais devices, etc. Mas vai ter profissionais para justamente chefiar esse movimento, né, esses dados e etc. E na minha visão, você está aumentando cada vez mais a mão de obra qualificada. Tá, o cara que está lá no campo e tal, por exemplo, ele vai ficar assim desempregado. Mas ele pode se qualificar para poder operar e trabalhar algum dado de máquina autônoma ou outra atividade que demande o conhecimento que ele tenha. Então, assim, eu discordo dessa parte de, que sei que quanto mais inteligência artificial, mais o humano vai ficar ocioso. Eu acho ao contrário. Quanto mais automação e tecnologia, mais ele vai aumentar a sua escala ali de qualidade profissional, vai ter mais qualidade de vida. Por exemplo, o produtor rural, igual eu comentei, que pode gerenciar a sua fazenda à distância, ele vai ter muito mais tempo livre para fazer outras coisas, para poder viajar. A mão de obra que a gente vê, que às vezes sai do interior e vem para a capital, poderá voltar, poderá ter um pouco mais de liberdade, viajar. Os filhos, né, de geração de fazendeiros poderão ficar viajando o mundo inteiro, gerenciando sua fazenda à distância. Então, sou bastante otimista nessa relação tecnologia e humanos. Eu acho que eu sigo os amigos aqui, sim. Isso é quase um debate filosófico, né? Essa questão de o quanto a inteligência artificial pode ou não impactar no mercado de trabalho, né? Impactar na geração de empregos, né? A gente sabe que o conceito da inteligência artificial, quando introduzido, foi muito para ajudar em operações repetitivas. Ninguém gosta de fazer operação, ou o ser humano não gosta de fazer operação repetitiva. Isso é cansativo, desgastante, agrega pouco, né, em termos de capital intelectual, vamos dizer assim. Então, eu acho que a inteligência artificial ela vem começando por aí. E tem alguns exemplos. Por exemplo, a Dell tem podido participar de algumas provas de conceito com operadoras, aqui no Brasil, inclusive, onde tem sido utilizado 5G como conectividade, edge computing, processamento local e computer vision, visão computacional, para análise de imagens, né? E aí você vê, por exemplo, casos de qualidade de controle, né, em fábricas, onde você, muitas vezes, no fim da linha de produção, tem algumas pessoas que fazem tarefas extremamente repetitivas. Por exemplo, ficar olhando se determinados defeitos em determinados produtos.
E assim, a capacidade da pessoa de identificar problemas às 8 horas da manhã é uma. A capacidade dela identificar aquele mesmo problema às 5 horas da tarde é outra. Então aí talvez a inteligência artificial, os algoritmos e tudo aquilo que vem em conjunto vai fazer com que aquela pessoa não faça mais aquilo. Né? Que ela, como a Alain comentou, que ela seja destacada para uma função, vamos dizer assim, mais nobre, que exige um conhecimento maior. É lógico que nós temos que entender que o Brasil precisa se preparar para isso, precisa preparar a mão de obra para essa transição, né? Mas que a tecnologia ela pode possibilitar com que as pessoas, com que a força de trabalho seja cada vez mais capacitada, eu não tenho dúvidas disso. É um caso que o Banco do Brasil ele tem o que a gente chama de carreta agro. São carretas que andam pelo país, né, indo para o interior e fazendo esse relacionamento, né? E um dos pontos que a gente vê de dificuldades é que para cada localidade que eu vou, eu tenho que fazer um contrato, às vezes aquela conectividade não funciona, aquele ponto a gente precisa, né, se desdobrar aí para que a gente consiga a conectividade, para que a gente consiga levar essa agência remota ali para aquelas regiões do Brasil, né? E o ponto que eu acho que o 5G pode ampliar nisso aí é esta conectividade, levar esse operacional mais fácil, mas o que a gente observa é que em cada ponto que a gente chega do interior, as pessoas aderem muito a este movimento, elas querem aquele contato, não simplesmente a gente chega lá e tem algo automatizado para ela fazer, ela gosta de conversar, entender, falar, aprender, né? Então acho que a gente pode associar sim, a gente acredita que esse contato ele não pode ser negligenciado, né? Nosso laboratório, nosso stand ali, a gente tem uma demonstração ali, né, com relação à realidade aumentada no atendimento de investimento. Porém, em determinado ponto, se você entender que é necessário um atendimento mais personalizado com a pessoa, ali mesmo você já consegue e a gente desloca uma pessoa para fazer esse atendimento. Então, é sempre associando, lembrando que também são coisas novas, né? Tudo tem que ter um amadurecimento. Ô Marcelo, só pegar, antes de eu fazer a pergunta final para vocês, a gente está aqui no setor bancário, financeiro, e o que a gente observou nos últimos anos foi uma transformação absurda do que seria uma agência, o conceito de um banco, por exemplo. Como é que você, mas aí se vocês quiserem, Alain e Gerson também complementar, como é que você está vendo esse novo desenho do banco? O que vai ser o banco daqui a pouco? O que vão ser as formas de pagamento e transações daqui a pouco com o 5G Internet das Coisas? Cara, assim, banco vira cada vez mais conveniência, questões básicas que não vão desaparecer, a questão de segurança, a gente administra o que é valioso para as pessoas, acho que isso não vai sumir, mas assim, cada vez mais a gente vai levar conveniência, a gente vai levar experiências diferentes. E aí, o 5G viabiliza uma série de automações, uma série de possibilidades para que aquele cliente, com a transação bancária tradicional, né, com a transferência, ele consiga fazer isso de uma forma muito mais rápida, sem atrito, para que o tempo que ele gaste com a sua transação financeira ou com o seu contato com o sistema financeiro seja muito mais para trazer um capital intelectual, para trazer uma assessoria, para trazer até novidades, né? A gente não se atém mais a banco. Se vocês observarem, a gente lançou recentemente o nosso aplicativo hoje, acho que a gente liberou para 100% das pessoas, nosso aplicativo móvel. Lá a gente já tem a loja BB, onde a gente fez parcerias para levar cashback para as pessoas. A gente está trazendo novos conceitos para dentro, né? E não simplesmente as transações bancárias, né? Acho que em termos de transação bancária a gente viu bastante inovação, né? O Pix veio aí, muito acelerado pelo uso, né, dos mecanismos que a gente já utilizava, mas pela rapidez e o advento aí, a pandemia, ela trouxe, né, uma adesão muito maior, né? Isso acho que está bem pavimentado, né? Os bancos vêm trabalhando a questão de Bank as a Service, né, a utilização de APIs, a conexão. Então, a ideia é que esse transacional comece a ficar mais rápido, com uma experiência menor, para que a gente gaste tempo com assessoria, com conveniência para o cliente. Deixa eu ouvir o Gerson primeiro, depois a Alain. Então, eu nunca trabalhei em banco, mas quem trabalha em banco diz que o banco não cuida de transações financeiras, ele realiza sonhos, né?
E eu acho que cada vez mais o banco ele vai estar permeando, né? Ele vai estar permeando a vida de todos nós, num contexto, eu acho que cada vez mais digital, né? Cada vez mais inserido dentro do mercado. Eu acho que a gente hoje, o banco está no nosso bolso aqui, né? O smartphone, por exemplo, a gente faz praticamente tudo hoje através do mobile. E eu acho, justamente isso que o Marcelo comentou, assim, cada vez mais a forma de interação do cliente com o banco tende a mudar. De novo, significa que não vai existir mais gerente de banco? Eu acho que não. Eu acho que se a gente olhar as novas agências hoje de banco, quase nem tem caixa, né? Mas ela tem uma figura que cuida do relacionamento com o cliente, porque o relacionamento ainda é humano e precisa ser humano. Tem horas que você precisa, né, de uma palavra amiga, né, do seu gerente para saber o que eu faço agora. Naturalmente, a hora que você chega em casa, você tem uma série de ferramentas na internet ou no dispositivo móvel para executar a sua transação. Mas eu acho que está tudo muito junto e misturado, né, que, como dizem por aí. A questão dos pagamentos autônomos, que a gente também comentou. Eu não sei se alguém já teve a oportunidade de visitar uma loja, por exemplo, da Amazon Go, lá fora. É um negócio fantástico de você, né, entrar, ele localizar você comprar o que precisa e sair sem pagar nada. Não, você está pagando, né? Você tem todo um sistema, toda uma cadeia de controle, uma rede que identifica tudo o que aconteceu naquele momento. Então, e é isso, é um serviço, aquela loja de varejo usa de um serviço bancário e de muita tecnologia, né, que acaba facilitando o dia a dia da gente. Alain, quer complementar? Só colaborar com os colegas, eu concordo com eles. E, na minha visão, realmente muda, né, o modelo de relacionamento do banco. Por exemplo, a maioria das agfintechs que a gente tem lá, a relação deles com o banco é totalmente digital. Então, assim, acabou esse negócio do produtor ter que sair da fazenda dele, se direcionar até a agência para poder pegar crédito, por exemplo. Um case que a gente tem de uma agfintech que trabalha com a parte de inteligência artificial nos contratos das fazendas e também a aplicação de blockchain para poder observar os ativos ambientais daquela fazenda. Hoje as informações são colocadas no aplicativo dessa startup. Essa startup já tem um relacionamento direto e automatizado com o banco e o banco já libera o crédito direto no aplicativo do produtor rural. Então, enquanto ele está no meio da fazenda, gerenciando a fazenda e trabalhando com suas culturas, ele está observando no aplicativo o aumento do seu crédito. Então, assim, o modelo de interação totalmente diferente do que a gente via anos atrás, né? Do produtor tinha que sair, pegar a estrada, ir até uma agência, mexer aquele tanto de papel e tal, para poder ser liberado o crédito. Pessoal, estou de olho no relógio aqui, nosso tempo está acabando. Queria fazer uma rodada final aqui, sugerindo que vocês deem uma dica ou que vocês digam qual a visão de vocês de um futuro próximo, o que quem está aqui, está interessado em 5G, internet das coisas, tem que ficar ligado para os próximos anos. Gerson. Eu acho que tem que estar antenado né, no mais puro significado da palavra aqui, né? Eu acho que hoje o 5G, nunca se falou tanto de uma tecnologia de comunicação móvel quanto o 5G. Né? O 5G está em tudo que é lugar, em todas as mídias. Então, é importante a gente entender, não é exatamente o que é o 5G como tecnologia. A gente que mora aqui numa grande capital já tem acesso em algumas regiões aqui. Quem tem o celular habilitado, hoje tem mais ou menos 80 modelos de celulares habilitados pela Anatel, já pode usar a rede. Mas todo mundo fala que essa rede não foi criada para nós, consumidores. Ela foi criada para as empresas. Né? Então, assim, se ela foi criada para as empresas, a gente tem que pensar como é que eu vou usar essa tecnologia no banco, no agro, no hospital, na cidade, ou seja, e de novo, a tecnologia de conectividade sozinha não faz nada. A gente vai precisar dos casos de uso, a gente vai precisar do edge compute, a gente vai precisar da inteligência artificial. Então, se eu pudesse dar uma dica, eu acho que naturalmente o 5G vem para quebrar paradigmas. Dizem que o 5G vai transformar a forma como a gente vive, como a gente mora, como a gente se diverte.
mas eu acho que tem que focar bem muito o que eu consigo fazer com isso, especialmente na empresa que eu trabalho. Se eu sou de tecnologia, né, e trabalho em bancos, onde um projeto meu pode se beneficiar de 5G? Se eu trabalho num hospital, onde um projeto que eu desenvolvo pode trazer melhores condições para a empresa que eu trabalho, sabe? Eu acho que, se eu pudesse dar uma dica, seria mais ou menos nesse sentido. Boa. Marcelo? Bom, o Gerson falou no início do nosso painel, o cronograma, né? A gente tem aí até 2029 com essa implementação gradativa do 5G. Vejo que os modelos de negócio eles vão amadurecer ao longo desse tempo, né? Hoje a gente tem uma gama menor de disponibilidade, mas isso vai crescer. E eu vejo 3 segmentos que se eu fosse investir em aprender, se eu fosse investir em empreender, na questão de segurança, na questão de inteligência artificial e na questão da conectividade, né, das empresas do IoT trabalhando aí de forma conectada. Alain? Eu concordo com os meus colegas e, assim, eu sou bastante otimista, sabe? E um entusiasta também das tecnologias de blockchain, de Web3, e o que tudo isso vai gerar, né, DeFi, etc. Então, assim, para o campo hoje, o que a gente observa é realmente um impulsionamento, né? Então, são várias startups que já trabalham com esses sensores, com esses devices, e que vão ter uma infraestrutura melhor para trabalhar cada vez mais dados e tirar a inteligência desses devices. Agora, para o futuro, eu tenho muita convicção que a gente vai ver muita tecnologia ainda aplicada ao agro também, com a infraestrutura de blockchain, que vai necessitar também dessa infraestrutura do 5G para poder rodar seus modelos cada vez mais complexos. Então, assim, se eu deixar uma dica, seria tanto o que a gente já comentou, de que vários profissionais que estão aqui, às vezes são ligados a dados, olhar o agro com mais carinho, que a gente tem, além de falta de mão de obra, a gente tem uma oportunidade gigantesca pela expressão que o setor ele representa, e olhar com bastante carinho também essas novas tecnologias de infraestrutura de blockchain, que vão possibilitar, né, metaverso e vários outros modelos de negócio que às vezes a gente nem enxerga nesse momento, mas que tem muita coisa nova vindo por aí. Alain, adoraria engatar aqui um papo sobre metaverso, Web3 e blockchain, mas não temos tempo, infelizmente. Encerro aqui então mais um painel e em nome da Febraban e da MIT Technology Review Brasil, agradeço a todos vocês e aos nossos convidados. Obrigado.